Fala galera, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Juliano, sou professor de História. E galera, a gente vai falar nessa nossa aula de agora sobre um assunto que pertence a esse período que nós chamamos de Idade Média, certo? Qual assunto mais especificamente será abordado nessa nossa aula? As Cruzadas, beleza? Vem aqui comigo para você entender o que é isso, o que significa essas tal de cruzadas, quando elas acontecem, quais as causas e quais as consequências que elas trouxeram para a organização política, econômica e social da Europa e do mundo ocidental e também oriental nesse momento que a gente está analisando. Bom, primeiramente, você precisa se localizar temporalmente, né? Vamos estabelecer alguns pontos importantes aqui. Século V tem início a Idade Média, acabou o Império Romano. Aqui nós tivemos o início do período chamado de Idade Média. Quando acaba a Idade Média, século XV, com a tomada de Constantinopla pelo Império Turco-Otomano, certo? E aqui na Idade Média nós temos alguns pontos super importantes que você precisa saber. Quais deles? Qual instituição de poder foi ganhando cada vez mais força na Europa Ocidental? A Igreja Católica Apostólica Romana. A Igreja Católica teve o seu poder expandido, né? Porque teve cada vez mais o aumento do número de fiéis, o aumento do número de terras que foi conquistando e também que outros senhores feudais foram cedendo para a Igreja Católica, né? Então, aqui a Idade Média, a instituição de poder na Europa que é a mais influente e a mais que tem o poder centralizado é a Igreja Católica. Você precisa lembrar também de um ponto importante que é o seguinte: nós não temos um Estado unificado nesse momento que a gente está trabalhando. A unificação dos Estados ela começa aqui no finalzinho da Idade Média, né, com Portugal se unificando. Então o período medieval ele é marcado pela descentralização ou fragmentação política. Você tem ali os nobres com os seus poderes locais. O que eu quero dizer com isso? Cada nobre mandava no seu feudo, certo? É assim que a gente tem que lembrar essa situação aqui. E o que vai acontecer? No século VII, surge uma religião, né? Mais especificamente, essa é uma das poucas religiões que tem a data correta ali de surgimento. Em 622, depois de Cristo, ocorre um evento conhecido como Hégira. O que foi a Hégira? Foi a fuga de Maomé de Meca para Medina. Professor, mas você estava falando de Igreja Católica, agora você está falando do Maomé. Pois é. O que foram as cruzadas, galera? Já adiantando um pouco para depois a gente voltar ali para o nosso esqueminha. Foram conjuntos de batalhas entre a Igreja Católica e a Igreja, entre o Império Muçulmano, certo? Então, por isso que eu coloquei para você aqui quando acontece o início, quando ocorre o surgimento do islamismo. Então, 622 nós temos o início do islamismo e posteriormente o surgimento do Império Muçulmano. Então, no passar do tempo, né, entenda, a história vai nesse sentido aqui, não é necessariamente progressiva, não está sempre melhorando, é só o sentido no qual as coisas correm. Então, no século VII nós temos o início do Islã. Os muçulmanos tomam conta da Península Ibérica, né? Maomé ele é responsável pela unificação da Península Ibérica. Temos ali o início quase que de uma teocracia islâmica, né, ou muçulmana, tanto faz nesse sentido aqui. E os muçulmanos se expandem e tomam o norte do continente africano. Conforme eles estão passando por esse processo de expansão, ele não é pacífico. Ele é um processo violento em que os muçulmanos vão entrando em conflito contra os inúmeros povos que eles vão encontrando pela frente. Até que então, né, eles invadem a Europa e no ano de 732 acontece uma batalha já entre reinos católicos e reinos, no caso, do Império Muçulmano, que foi a Batalha de Poitiers, liderada pelo Carlos Martel. Ok? Isso aqui é só um preâmbulo para você entender já alguns conflitos que existiam entre a Igreja Católica e o islamismo. No decorrer da Idade Média, chegamos aqui então ao século XI. Lembra que a Idade Média ela se divide em duas partes, né? A divisão dela que a gente tem aqui acontece no século X. Aqui você tem então essa divisão sendo feita. Primeiro nós temos a Alta Idade Média e depois nós temos a Baixa Idade Média. Professor, você tem certeza alta antes? É, assim mesmo. O que vai acontecer aqui, galera? No século XI, nós temos o início das cruzadas. O que é isso? O Papa Urbano II, que era então o líder máximo da Igreja Católica nesse momento que a gente está falando,
convocou cristãos, olha isso, para formarem expedições militares para o Oriente, com o objetivo de expulsar os turco-otomanos que haviam tomado a cidade de Jerusalém. A cidade de Jerusalém é sagrada para os católicos, os cristãos de uma maneira geral, né? E o Império Turco-Otomano havia invadido aquela cidade. Então o Papa Urbano II decide que ele vai reconquistar Jerusalém. E aí nós temos o início das chamadas Cruzadas, um conjunto de batalhas entre o Império Turco-Otomano e a Igreja Católica. Só que aí, você está entendendo o que eu estou falando? A Igreja Católica vai comandar, vai convocar essas batalhas. A Igreja não tem exército. Mas você precisa entender o seguinte, a Igreja Católica ela era considerada o suzerano dos suzeranos. Ela tinha um grande poder, como eu falei para você no comecinho da aula. Então ela vai convocando vários nobres para participarem dessas batalhas, para que eles vão então até Jerusalém para reconquistar essa Terra Santa, certo? E aí, as primeiras batalhas acontecem aqui no ano de 1095, nós temos a convocação, né, o início das cruzadas, elas vão até o século XII, tá? E essas batalhas você vai ter, imagina, um conjunto de batalhas entre a Igreja Católica e a Igreja Muçulmana, entre o Império Turco-Otomano pela posse de uma terra. Isso aqui são guerras santas, galera. Você tem que perceber, olha a contradição em termos. Guerra santa. Não faz muito sentido, né? Então perceba que ali não são os valores religiosos apenas que estão em voga, mas sim a questão de poder. É assim que você precisa analisar criticamente essa situação. Professor, quantas cruzadas foram? Oficialmente, nós tivemos 8 cruzadas, tá? Por que oficialmente? Porque foram as 8 cruzadas convocadas pela Igreja Católica. Então, o Papa convocava esses nobres, né, da Europa, de uma forma geral, para formarem um grande exército e se direcionarem até Jerusalém para combater o Império Turco-Otomano. Qual o objetivo deles aqui nesse momento? Reconquistar a Terra Santa. A primeira cruzada acontece isso, na primeira cruzada eles não conseguem reconquistar, mas eles vão dando início a esse processo de reconquista, né? Em alguns momentos eles dominam Jerusalém, depois o Império Turco-Otomano vem e retoma de volta, e assim vai acontecendo todo esse processo. Foram realizadas então ao todo 8 cruzadas oficiais. Por que oficiais? Tem algumas cruzadas não oficiais. Por exemplo, a Cruzada dos Mendigos. Olha só, nesse ano de 1095, as pessoas começaram a já ouvir um burburinho sobre isso. Cara, você ficou sabendo que diz que vai ter uma batalha entre católico e muçulmano pelo Jerusalém? E essas ideias começaram a circular. E um cara chamado Pedro o Eremita, que era um mendigo que vivia lá na Itália, ouviu isso daí, convocou os outros mendigos, as pessoas que moravam na rua. Nesse momento a gente está tendo um aumento populacional muito grande na Europa. Então tinha muita pessoa que saiu dos feudos e estava morando na rua, tá? E aí essa galera começou a se organizar junto com o Pedro o Eremita para irem em direção a Jerusalém para reconquistar. Imagina, cara, o Império Turco-Otomano, que era um dos impérios mais poderosos desse momento, ia batalhar contra um bando de mendigos que chegou para tentar reconquistar essa Terra Santa. O que deu nisso? É lógico que os mendigos são massacrados nesse processo todo e viram chacota com certeza nesse período ali. Professor, mas o Papa e os católicos não se intrometeram nesse processo? Não. E nem os reis e nobres daquela região. Por quê? Por causa do seguinte, como estava um aumento populacional, estava descontrolado, retirar esses mendigos das cidades era uma maneira de melhorar a qualidade de vida. Então eles falam, deixa que vá, pode ir lá. E aí esses mendigos entram nesse conflito e perdem. Tem mais algumas outras cruzadas, como por exemplo aqui, ó, a Cruzada das Crianças, um grupo de crianças também, liderada por um cara que disse que teve visões de Deus e foi batalhar contra os muçulmanos também aqui. Certo? Então as cruzadas, primeiro, né, só pra gente tentar entender, por que ela tem esse nome? Por que ela é cruzadas, né? Deixa eu mostrar um mapa para vocês aqui, para vocês conseguirem entender melhor a trajetória e o que acontecia. Repara comigo no mapa. Em laranjadinho você tem aqui, ó, o Império Islâmico que se expandiu, dominou o norte do continente africano, domina o sul da Península Ibérica e aqui, também mais ao leste, dominou Jerusalém. Você tem aqui as rotas, né, das cruzadas ali, de 4 cruzadas, tá? A gente já vai falar já sobre a 4ª cruzada também. E quando inicia-se esse processo de cruzadas,
Os soldados enviados pela Igreja Católica tinham na roupa, né, no seu, na sua armadura, eles tinham um desenho de uma cruz. Então os muçulmanos olhavam para eles e falavam: olha lá, ó, estão vindo os cruzados. Por causa disso surgem a ideia das batalhas, essa nomenclatura de cruzadas, certo? E aí pensa comigo, ele tem que ter alguma justificativa para que isso dê certo. Quais as justificativas que eles vão ter? Primeiro, os nobres pensavam que podiam enriquecer ainda mais se encontrassem cidades e conseguissem pilhar algumas cidades. E um pobre, os servos dessa época, eles não tinham nada a perder. Você tinha pessoas sobrando nas cidades que podiam participar das batalhas, você tinha servo que achava que podia também enriquecer, e se fosse um nobre que não desse tanta atenção para dinheiro, o que ele poderia conquistar indo em direção a Jerusalém para vencer os muçulmanos, que eram chamados aqui de infiéis? Existe, inclusive, um filme do Ridley Scott chamado Cruzada, tá? Que tem uma cena super interessante em que ele vai dizer assim, o padre diz para um soldado: fica tranquilo, um infiel morto é um passo a mais em direção ao céu que você está dando. Então eles falavam, e isso tem que ser uma justificativa, né? Para poder combater o infiel, que eram então os muçulmanos aqui nesse período. Essas cruzadas, elas se estendem por cerca de 2 séculos, né? E acabam, um ponto importante, é a Quarta Cruzada. A Quarta Cruzada, ela é chamada também de cruzada comercial. Por quê? Ela foi uma cruzada financiada por comerciantes italianos que, ao invés de reconquistarem Jerusalém, o que esses caras fazem? Eles conquistam Constantinopla. Quando eles conseguem conquistar a cidade de Constantinopla, eles abrem o mercado com o Oriente. E aí eles conseguem estabelecer novas rotas comerciais. Inclusive, futuramente, essa Quarta Cruzada vai ser considerada como uma das causas do renascimento comercial e urbano, que possibilitou a esses comerciantes italianos um grande enriquecimento, certo? Então, aqui, só uma imagenzinha de algumas armas ali utilizadas pelos cruzados durante esse momento. Então, só para a gente fazer um resuminho da nossa aula, as cruzadas foram um conjunto de batalhas, 8 cruzadas oficiais, né, de uma disputa entre cristãos e muçulmanos pela posse do território de Jerusalém. Beleza? Eu sou o professor Juliano, forte abraço para vocês, bons estudos e até a nossa próxima aula. Tchau!